Então ele disse isso a respeito, né, do Espírito que o recebeu os que nele crescem. E esse Espírito, irmão, é o próprio Deus, é o próprio Cristo que entrou no nosso espírito. Você entendeu? Então, a partir de agora, pode fluir do meu interior rios de água viva. Aí, lembra que nós lemos em Gênesis os quatro, o rio lá que saía do trono de Deus, que corria do Éden, do trono de Deus, o rio Pison, Gion, Eufrates e Tigre? Os irmãos acham que é rio mesmo? Esses rios é o rio que fala que é o Espírito. Entendeu? Lá o curso normal desse rio é o rio Pison, onde tem ouro. O ouro desse rio é bom. O ouro na Bíblia simboliza a natureza de Deus, simboliza Deus. Entendeu? Você não pode pegar a Bíblia de uma maneira natural e achar que Deus escreveu, daí eu fiz 4 rios, daí um fui lá no Eufrates. Entendeu? Isso está mostrando que o Espírito flui e vai e alcança o homem onde quer que ele esteja, no mundo do pecado, no mundo da idolatria, no mundo da religião, no mundo, não importa, o Espírito vai e passa. E lá em Isaías 47 fala assim, que tudo viverá por onde esse rio passar. Esse rio, que ele flui do trono, é o próprio Deus fluindo para a humanidade. Deus quer salvar a humanidade. Entendeu? A intenção de Deus é salvar a humanidade. Porque ele criou o Espírito do homem para entrar no homem. E ali fazer a habitação. Ele tinha o objetivo, né? Deus só cumpriria seu objetivo, seu propósito, por meio disso. Deus não consegue cumprir seu propósito, por exemplo, dando para mim uma boa religião, uma boa educação, entendeu? Um bom conhecimento. Não vai adiantar nada. A cultura humana, a justiça do homem para Deus não tem valor. Entendeu? Então, nós cremos em Jesus Cristo, por exemplo, Jesus estava nesse dia dessa última grande festa, lá no último dia da grande festa. Essa festa, irmão, era uma festa de vários dias, 7 dias estabelecida ao povo judeu, dada por Deus. Era a festa dos tabernáculos, dada por Deus, instituída por Deus, entendeu? Depois de todo esse dia de festança, tudo de acordo com o que Deus tinha estabelecido, Jesus se pôs no meio das pessoas lá, vocês ainda estão tudo com sede, mostrando que a religião jamais pode saciar a sede e a fome do homem. Aí Jesus se pôs, se você tem sede, vem a mim e beba. Vocês, com todas essas coisas pré-estabelecidas por Deus, que era uma festa, os judeus tinham 3 festas anuais, tabernáculo, Pentecoste e Páscoa, entendeu? Estabelecida por Deus, mas não podia dar vida a esses homens. Apenas satisfazia o exterior deles, mas interiormente jamais. Entendeu? Então Jesus disse assim, estou aqui, vocês têm sede, eu sou a fonte, eu sou a fonte. E poucos dias dali para frente Jesus foi glorificado, porque ele morreu e saiu da morte. Aí isso se concretizou na vida de muitos judeus e na vida de muitas pessoas. Claro que um bom número não quiseram, né? E então nós fazemos parte hoje temos esse rio de água viva fluindo dentro de nós, que é o Espírito de Deus. É o próprio Deus fluindo. Claro que eu preciso, por um lado, estar em contato com Deus. Eu preciso estar no Espírito, eu preciso exercitar, eu preciso invocar, eu preciso clamar. Entendeu? Senhor Jesus. E aí esse rio vai fluir. E esse rio, quando flui, amém, né? Dá vida às pessoas. Vocês, irmãos, conseguem entender? Né? Romanos 1. Quer ver, irmãos? Quer ver, os irmãos? Vão lá. Romanos 1. Romanos 1. Como servir a Deus? Se isso já aconteceu, de nós recebemos o Senhor como Espírito no nosso espírito, agora como servir a Deus? Como servir a Deus? Paulo falou assim, porque a Deus a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Porque a Deus a quem eu sirvo em meu espírito, o espírito dele, isso aqui, irmão, Deus lá no espírito dele, Deus a quem eu sirvo em meu espírito.
Romanos 1:9, irmão. Romanos 1:9. Deus a quem eu sirvo é meu espírito. Então, onde que é o lugar de se servir a Deus? No meu espírito, onde habita o Espírito de Deus. Aí é servir no espírito. Não é na alma e tampouco na carne. Entendeu? Quando eu sirvo no espírito, minha alma fica submissa ao espírito e a minha alma vai sendo transformada. Minha alma vai sendo transformada. Isso o Senhor chamou de edificação, né? Então, a Deus a quem eu sirvo no meu espírito. No meu espírito. O Paulo poderia simplesmente dizer assim, ó, ele congregava na igreja de Antioquia, lá com os irmãos da cidade de Antioquia. Ele podia dizer, Deus a quem eu sirvo lá em Antioquia. Não, ele foi taxador, é Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Então, não existe outro lugar para o ser humano servir o Senhor, o cristão servir o Senhor, tem que ser no espírito, no meu espírito. Assim como isso era para Paulo, é para todos os que creram. Não é estritamente dele isso aqui, exclusivamente dele, é para todos nós. Se queremos servir a Deus, conhecer a Deus, adorar a Deus, somente no nosso espírito. Romanos 8, que já que estamos em Romanos 8:16. Romanos 8:16. Eu vou ler. O Pode mesmo ler. Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. que somos. Então Deus testifica, irmão. Não é na minha carne, na minha alma. Deus que é Espírito. Deus que é Espírito. Letra maiúscula. Testifica com o meu Espírito, letra minúscula. Testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Se não existe essa testificação, se não existe realmente esse bater o martelo, entendeu? Talvez nós não tenhamos tido uma experiência genuína de crermos no Senhor. Entendeu? Porque se isso aconteceu, irmãos, nós podemos clamar Abba Pai a qualquer momento. A qualquer momento. Isso é uma coisa, irmão, isso não é uma religião, isso não é nada. Isso é o que está no coração de Deus. Isso é o que Deus quer que nós tenhamos essa experiência genuína com Ele. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Filhos de Deus. Como filho? No momento que nós cremos em Jesus Cristo, João não falou, nós nascemos de Deus. Lá em Efésios 4:24, nascemos de segundo Deus. Segundo Deus. Quer dizer, entendeu? Agora nós temos a natureza, a essência de Deus. Está em nós. Entendeu? E essa natureza de Deus que está em nós, essa vida, ela é eterna. Jamais vai terminar. E não é a minha atitude externa por meio da minha carne que vai fazer com que essa vida se anule em mim. Você entendeu? Não sei se vocês entenderam. Meus atos de fraquezas exteriormente por meio da minha carne tem sequela. Pecado tem sequela, tem disciplina, tem correção, entendeu? Tem a punição, não nos dias atuais, mas nós sabemos que na era do reino existe uma punição adicional de Deus para os seus filhos, para que ele possa realmente completar essa obra maravilhosa que começou no nosso espírito e vai se expandir para a nossa alma e até o nosso corpo. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, irmão, aqui nesse diagrama aqui, ó. Deus está no nosso espírito e está, ó. No centro ali, ó, simbolizando o nosso espírito. Ele está se expandindo, ó, com essa circunferência aqui, tá vendo? Para a nossa alma. Até alcançar o nosso corpo mortal. Romanos, volto aqui mesmo, ó. Romanos 8. Fala aqui, ó. Louvado seja o Senhor. 8 o quê? Qual é o versículo? Aqui um pouquinho, ó, vamos aqui no versículo 4 em diante, aqui, ó. A fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é o Espírito meu onde habita o Espírito de Deus. Entendeu, irmãos? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Entendeu? Para as coisas do Espírito. Agora, quer ver, irmão?
aqui ele fala no versículo 6, vamos ler também, ó. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, que está no nosso espírito. Essa lei não é mais exterior, é interior. Está no nosso espírito, né? E nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Entendeu, irmãos? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O nosso corpo, embora nós tenhamos caminhando a ele, está morto, irmão. Nosso corpo não tem... algo mortal, perecível. Então, já pensou? Os que estão na carne, se habita o pecado, a morte na minha carne, jamais com esse instrumento de carne eu posso agradar a Deus. Entendeu? Nosso corpo está morto, mas nosso Espírito é vida por causa do Espírito de Deus que está habitando. Que nem a comparação, você falou, o corpo sem cabeça... Está morto. Está morto. Está morto, né? Sem Cristo. E depois ele diz assim, ó, se habita em vós, no versículo 13, ó, 11, perdão. Se habita em vós, ele está falando, ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma confirmação. Ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, vivificará o vosso corpo mortal e vai dar vida ao nosso corpo mortal. Aqui, ó, esse diagrama. Ó, como Deus está lá transformando a nossa alma, entendeu? Ele vai dar vida ao nosso corpo mortal. O nosso corpo mortal, daí cumpre o que se fala em 1 Coríntios 15. O mortal se revestindo de imortalidade, o corrupto de incorruptibilidade, né? Tragada é a morte pela vitória. A vitória é o próprio Cristo no nosso espírito, é o próprio Senhor. Então, isso a Bíblia chama de a redenção do nosso corpo. É aquilo que Filipenses capítulo 3, versículo 21 fala, que o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpo mortal, para ser igual ao corpo de sua glória. Por exemplo, Jesus, antes de morrer, tinha um corpo o quê? Mortal. Um corpo limitado ao tempo e ao espaço. Jesus estava aqui e não podia estar ali. Ele era limitado pelo tempo e o espaço. Após ele ressuscitar, ele voltou com o meu corpo? Voltou. Só que um corpo, entendeu? Ressurreto. Um corpo onde a morte não tem mais poder nenhum sobre ele. E é esse mesmo corpo que o Senhor vai nos dar naquele dia. Isso, Romanos 8 fala, chamando também de a redenção do nosso corpo. Né? Então, isso é o que está escrito aqui em Romanos. Ele vivificará, ele vai dar vida ao nosso corpo mortal, irmão. Isso é maravilhoso, irmão. Entendeu? Porque a salvação de Deus alcança os nossos as três partes do nosso ser. Por exemplo, como nós somos corpo, alma e espírito, caiu nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo ficou sem função para Deus. O que acontece? Deus precisa alcançar as três partes. Então, primeiro, ao crer, ele nos regenera no nosso espírito. O que é nascido do espírito é? João 3, não fala isso? O Evangelho de João 3? O que é nascido de... Aqui, ó. Vamos ver lá, irmão. O filho de Deus não peca. Quer ver? João 3, ó. O 3,6. O que é nascido, 3,6 de João. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido de Deus é o nosso Espírito. O que é nascido do Espírito, né, de Deus, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nosso Espírito, irmão, foi o que nasceu de Deus. Então, nesse momento, nós somos regenerados. Pela comunhão, o contato vivo e real com Deus no nosso dia a dia, Deus está no nosso Espírito, nós estamos sendo salvos na nossa alma, estamos sendo transformados na nossa alma. A nossa alma deixou de ser autônoma, independente de Deus aos poucos.
Isso é colocar azeite na vasilha das parábolas de Mateus 25. E naquele dia o Senhor dará um corpo ressurreto, que é a redenção do nosso corpo. Então todo o nosso ser vai ser glorioso. Os irmãos conseguem entender. Então a salvação de Deus, ela não se dá apenas no primeiro momento que eu crio, eu nasci de novo, recebi a vida de Deus. Mas a minha alma ainda está totalmente independente de Deus. E o meu corpo ainda é mortal. Mas no tempo de Deus, na volta, na consumação dos tempos, na volta do Senhor Jesus, o que é mortal se revestirá de imortalidade. O que a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2 fala? Assim como o Senhor é, nós seremos e o veremos. Então primeiro ele fala assim: amado, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, né? Filipenses 3:21, que eu já citei para os irmãos, né? O Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Então, assim como Jesus entrou na morte e saiu da morte, todos nós, mesmo que nós não morramos até o Senhor voltar e tenhamos o privilégio de estar vivo, nós vamos sair da morte nessa questão do nosso corpo. Mas se nós entrarmos na morte, ainda além de sair dela, vamos receber também um corpo ressurreto. Entendeu? E se não entrarmos na morte, morrer fisicamente, fala que não abrir e fechar de olho. Quer ver? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 fala isso. Louvado seja o Senhor. 15:51. Primeiro vamos ler o 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo, isso aqui, ó, esse corpo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém. Tragada foi a morte pela vitória. Depois ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Amém? Entendeu, irmãos? Então, aqui Paulo deu essa margem para nós realmente ver sobre o corpo, né? Isso aqui é a redenção do nosso corpo. E isso vai acontecer por quê? Por meio do Espírito que está habitando em nós, Deus vivificará o nosso corpo mortal. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele não vai passar por esse processo. Por isso que vai desfrutar uma condenação sem fim, sem Deus. Né? Entendeu? Entenderam? Louvado seja o Senhor. Né? O livro de Apocalipse. Como é que João recebeu a revelação da consumação final e máxima da edificação de Deus, da obra de Deus no geral, em todos os séculos? Capítulo 1, ele viu as igrejas como candeeiro, como candelabro, e o Senhor como sumo sacerdote no meio delas. Né? Como que ele viu? Porque estava no Espírito. Capítulo 1 ele fala. No capítulo 4 ele viu aquele que está sentado no trono. O trono é um lugar onde se assenta para administrar, governar, mandar. Deus está sob o controle de tudo. Então ele viu esse trono porque ele se achava no Espírito. Aí lá Apocalipse 17 ele viu o julgamento de Deus sobre todas as religiões criadas pelo homem no fim dos tempos. Como que ele viu isso? Porque ele estava no Espírito. E depois ele viu em Apocalipse 22
a eternidade, a consumação final e máxima da edificação de Deus em todos os séculos, porque ele se achava no Espírito. Então, para ver o que Deus quer, o nosso Espírito consegue ver. Aqui, primeiro, quer ver? 1 Coríntios, volta um pouquinho, irmãos. Aqui, ó, capítulo 2. Ó, 2:9. 2:9, fala assim, ó. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Mas Deus nos revelou, irmão. Quer dizer, humanamente, irmão, os olhos não conseguem ver, os ouvidos não conseguem ouvir, não conseguimos penetrar no coração humano. Mas por meio do nosso Espírito, Deus nos revelou. Nós entendemos, nós compreendemos, nós vimos isso. Por meio do seu Espírito, mas aonde está habitando o seu Espírito? No nosso Espírito. Vocês entenderam, irmão? Fala assim, ó, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece senão o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está no meu Espírito, eu tenho possibilidade de receber essa luz. Entendeu? E depois ele fala assim, ó, no 12, ele diz assim, olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim esse Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Está aqui, irmão, pelo Espírito nós conseguimos realmente ver as profundezas de Deus. E as profundezas de Deus, irmão, além da essência de Deus, da natureza, dos atributos de Deus, da sua justiça, né? Existe todo o plano de Deus que nos é desvendado. Tudo aquilo que Deus planejou lá na eternidade passada, Ele vem ficar clara para nós. Por meio do Espírito nós temos essa possibilidade. Por que a maioria do povo de Deus não consegue quase conhecer o propósito de Deus? Porque exercita apenas sua alma. É o significado do 14 embaixo. Agora, o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural não é o ateu, não é o incrédulo, é os cristãos. Nós, no nosso homem natural, na nossa alma caída, não conseguimos discernir as coisas de Deus e consideramos loucura. Loucura, né? E é verdade, irmão. Mas quando realmente nós, né, tocamos no Espírito. Agora, quer ver, irmãos, para nós encerrar aqui, Gálatas 5:25. Primeiro 5:16 e 5:25. Quer ver, irmãos? Quer ver? Olha o que o senhor falou ali, ó. Primeiro 5:16. Ele fala assim, ó, 5:16 diz assim: digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os que estão na carne, lembra que o irmão falou? Não pode agradar a Deus. E como vencer a carne? Se andar no Espírito, jamais você vai satisfazer as concupiscências da tua carne, da nossa carne. Porque os que estão na carne, Romanos 8, nós lemos lá, não pode agradar a Deus, né? E depois no versículo 25, Paulo falou assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmão, aí é o lugar de nós, como cristão, andarmos. Não é pegar um montão de regra e regulamento e andar pelo certo e pelo errado. Se eu estou andando assim, eu não vou conseguir conhecer o propósito de Deus. Se eu estou andando assim, eu estou vivendo de acordo com a velha aliança, eu estou na letra. Então eu preciso andar em novidade de vida. E aonde? No Espírito.
O que... Só para não... 2 Timóteo 2:22. Amém. Senhor Jesus. Eu prometo parar. Timóteo qual? 2 Timóteo 2:22. Tudo na paz. Louvado seja o Senhor. Agora Amém? não passa lá boa. Paulo falou ao Timóteo, ele disse assim, ó, foge outros sim, ó, 2 Timóteo 2:22. Foge outros sim, ó, foge outros sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Senhor Jesus. Lá na igreja em Éfeso, onde Timóteo estava, quando Paulo escreveu para ele, Timóteo foi afetado pela situação negativa que existia lá, porque os cristãos lá viviam só na razão da alma, só pelo certo e pelo errado. Embora tenham recebido uma das epístolas mais elevadas na Bíblia, é o livro de Efésios. Eles ganharam e não entenderam. Entendeu? E Timóteo foi para lá para ajudar, acabou caindo naquela situação. Ficou até doente, apagou o espírito, ficou para baixo, e o que acontece? Aí Paulo teve que falar para ele, ó, o que você precisa é seguir a fé, o amor e a justiça com aqueles que estão aí com o coração puro invocando o nome do Senhor. Então certamente havia um remanescente lá que estava com o coração puro invocando o Senhor. Então esteja no meio desses aí, porque isso aí deve ser afetado, mas no sentido positivo, de se reavivar, de restaurar o dom que há em ti, né? Quer ver só para os irmãos verem aqui, ó. Não precisa nem vocês procurar, mas eu leio aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:19, o Paulo falou assim, ó, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então nós podemos facilmente apagar, significa perder a comunhão com Deus. Viver na nossa alma é apagar o Espírito. E aí nós não conseguimos entender, não vamos para frente, nossa vida espiritual não deslancha, não caminhamos sempre, né, o cristão anímico, né? E aqui, só eu encerro, irmão, por mesmo. Romanos 1, quero ver. Romanos 12, 11, Paulo falou assim, ó. No zelo não sejais remissos, sede fervoroso de espírito servindo o Senhor. Romanos 12:11. Então ele fala assim, no zelo não seja remisso. Quer dizer, zelo é servir. Não seja vagaroso. Remisso é vagaroso, é devagar, é parado. O espírito é apagado, né? Ele disse assim, mas sede fervoroso de espírito. Olha ali, ó. Fervoroso. Lá ele falou em apagar. Aqui ele mandou dizer ser fervoroso de espírito, servindo o Senhor. Depois daí ele fala no 12. Regozijai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e na oração perseverante. E essa é a maneira de ser fervoroso no espírito. Junto com o remanescente que estão invocando o Senhor com o coração puro, o Senhor, eu preciso procurar. Eu preciso ouvir, né, que os irmãos com o coração puro invocando o nome do Senhor. E isso nos ajuda a sair dessa esfera de viver no meio da alma e nunca entender o propósito de Deus. A vida cristã hoje está resumida no meio do povo do Senhor assim, irmão. Eu fui salvo, aí tropecei ali, caí, fui condenado, me levantei, sacudi, fui salvo de novo, e assim vai indo. A salvação gangorra para lá, para cá, e se morrer vou para o céu, e se morrer em pecado vou para o inferno. E acabou. Isso é o Evangelho. Mas não é nada disso, irmão. Não é nada disso. A Bíblia está aí para quem quiser, só ler. Né? Só ler. O Senhor falou em Oséias 4, versículos 5 e 6, ele disse assim, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Porque o sacerdote rejeita o conhecimento que vem do Senhor. Então, muita liderança estão rejeitando o conhecimento que vem de Deus e entraram numa linha de uma doutrina humana e dela não sai mais e estão ensinando o povo a esse caminho. Aí o povo está perecendo. Vão chegar naquele dia e vai ser uma grande surpresa. São o povo de Deus? São. Mas poderia ter um galardão, uma recompensa extra, vão ainda receber uma punição adicional de Deus, porque ficaram dando ouvido a sacerdote que não está nem aí com a vontade de Deus. Senhor Jesus. Né? Então, só estão Senhor pensando Jesus. nisso aqui, né? É uma realidade. Isso, não só nesse, mas como sequer estão preocupados também em vidas, mostrar, né, a verdade, né? Mas a sua era por não examinar as escrituras. É.
No seminário. Tem que ir para a palavra. É. Tem que ir para a palavra, irmão. Não tem. Se nós não irmos para a palavra, nós podemos... Esse aqui não põe ninguém no mato. Não. Que é Efésios capítulo 4 tá a receita ali. Ele diz assim, deixar de ser meninos agitados. Né? Efésios 4 fala assim, que nós temos que deixar de ser menino agitado de um lado para o outro, levado por todo vento e doutrina de homens, que com astúcia e engano nos induz ao erro. Mas cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo. Por meio do quê? Por meio do Espírito. Por meio de exercitar o nosso Espírito, contatar a Deus, conhecer a Deus, servir a Deus. Isso que nós não falamos aqui da mulher samaritana, né? A mulher samaritana questionou com Jesus, onde é que eu devo adorar? Vocês dizem que é lá em Jerusalém. E nós, os samaritanos, sempre adoramos aqui nesse monte. Aí Jesus disse assim, que a hora vinha e tinha chegado, que não era mais no monte nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele em Espírito e verdade. Aí é o lugar de adorar a Deus, de servir a Deus, conhecer a Deus, de conhecer as profundezas de Deus somente pelo Espírito. Por que João recebeu a revelação do Apocalipse? Você acha que ele saiu daquela esfera? Não, ele estava ali, mas a comunhão era tão intensificada com Deus no seu Espírito, que é como se passasse um filme para ele. Ele viu tudo e detalhou. E como nós vimos toda a revelação do Apocalipse? Por meio do Espírito também. Esse é o lugar adequado, a posição correta, e nós recebemos a luz do Senhor. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.